assunto, a doutrina da oração, que é uma doutrina que muitos têm deixado de exercer essa função de orar. A leitura oficial dessa noite foi que nos fala: pedi e dar-se-vos-á. Quando nós pedimos, Deus nos concede. Quando nós batemos, a porta abre. Quando nós buscamos, nós encontramos. Então somos agradecidos a Deus. Nós falamos na introdução quarta-feira e falamos só um pouquinho do primeiro tópico, que é: a Bíblia nos inspira a orar. Quando nós lemos a Bíblia, a própria Bíblia nos inspira o quê? A orar, a ter desejo de orar. Nós temos que ter desejo, nós temos que ter vontade de orar, irmãos, de buscar a Deus. Eu disse dias atrás aqui que a oração ela tem que tornar um hábito na nossa vida. Nós temos vários hábitos. Você tem hábito de acordar cedo, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar café. Depois tem o hábito de almoçar e tudo mais, à tarde café e tudo. São hábitos. Se a oração tornasse também um hábito, de nós orarmos 10 minutos cedo, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, já fortalecíamos muito mais a nossa vida de fé, a nossa vida de confiança no Senhor. Nós paramos aqui. Orar é abrir o coração para Deus. Orar é deixar Jesus ter acesso às nossas necessidades. Então veja bem, orar é deixar Jesus ter acesso às nossas necessidades. Todos nós temos necessidades, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Quem não tem problema aqui? Quem tem problema? Todo mundo? Cada um tem, como se diz, cada um tem o seu leão todo dia, o seu urso, para brincar, né? Para brincar não, para lutar mesmo. Então, orar é nós deixar Jesus ter acesso às nossas necessidades. Significa deixar Jesus glorificar o seu próprio nome no recesso das necessidades que nos cerca, a exercer, o poder em nossa vida. A vida do crente não é um jardim de delícias. A nossa vida não é um jardim de delícias. Antigamente pregava: vem para Jesus, seus problemas vão acabar. Quantas vezes nós não anunciou isso no culto ar livre na praça? Num domingo, 2h da tarde. Venha para Jesus, Jesus vai acabar com seus problemas, vai resolver, você vai viver uma vida feliz, Só que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, os problemas acabam, aumenta. Não estou desanimando ninguém. Os problemas aumentam. Por quê? Porque você vai sofrer perseguição por causa do nome dele. E todos que confessam Jesus são perseguidos. Então, não é uma vida de delícia, mas um campo de guerra, na qual o crente deve estar constantemente empenhado. É um campo de guerra. A oração é um dos ingredientes de fortalecimento espiritual da vida do crente. Então, a oração é um ingrediente de fortalecimento na vida espiritual de cada um de nós. Pois a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os poderes espirituais da maldade sob o comando de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, ou o versículo 12, principalmente, é o que vai falar sobre que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, a briga nossa é com um inimigo invisível. A gente não o vê. E nem quer ver também, Então ele é invisível. Olha o versículo 12 de Efésios 6 e 12.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí para você ver, a nossa luta não é contra a carne, não temos que lutar contra a carne, contra a sangue. Quando eu falo lutar contra a carne e sangue, a minha carne e sangue, o Zezinho é carne e sangue. Pastor Lázaro é carne e sangue, eu sou carne e sangue. A minha luta não é com eles. A minha luta não é com pessoas que são inimigas nossa, inimigas do Evangelho. Mas sim a nossa luta é contra principados, é príncipe das trevas, é contra as potestades do ar, é contra as hostes espirituais da maldade. E isso é o que? Espíritos, são demônios que lutam contra a nossa vida dia e noite, noite e dia. Nós enfrentamos essas potestades. E como que nós vamos vencê-las? Como que nós vamos vencê-las? Orando. Orando. A oração é a ferramenta, irmão. A oração é uma das armas mais poderosas porque ela atinge a distância. O Zezinho ora daqui para sua filha lá no Canadá e Deus atende lá, responde lá. Quantos milhares de quilômetros está daqui lá? 12 mil quilômetros, você imagina bem para você ver. E é em fração de segundos. No abrir e fechar de olhos, Deus está operando lá. Isso é o que? O poder da oração. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem países que têm armamentos bélicos poderosos, tem mísseis que atingem a distância, que vai perseguindo, mas a oração é mais poderosa do que um míssil, é mais rápido do que um míssil, e é mais poderosa do que um míssil. Então nós temos tudo nas mãos, e às vezes nós estamos perdendo a batalha, com tudo na mão. Existe um mal do século chamado comodismo, que nós nos acomodamos e não queremos pagar o preço de dobrar o joelho, de orar, né? de chorar na presença de Deus, de clamar na presença de Deus. Então, nós precisamos. A oração é a força maior contra Satanás. Ele tudo fará para impedir que oremos. Olha para você ver. Ele vai fazer de tudo para impedir para o crente não orar. Talvez você está lá na sua casa, 2 horas da tarde. Aí você pôs no coração, 2 horas eu vou orar. Ou você falou, ou alguém ouviu. Você falou para alguém, hoje 2 horas eu vou orar aqui em casa. Vou fazer meia hora de oração. Você pode ter certeza. Vai aparecer alguém naquele horário para apertar a sua campainha e não deixar você orar. Sabia? Que é dessa forma que o diabo atua. Então, a gente não pode falar, eu vou orar hoje 1 hora, da hora tal até a hora tal. Não, quando você tiver de orar, já vai lá e já ora. Porque se você falar, ele vai fazer de tudo para poder tirar a sua paz, tirar o seu sossego e tirar o desejo de orar. Porque ele sabe que na oração, se ele estiver perturbando a sua casa, perturbando a sua família, quando você ora a Deus, ele tem que ir embora em nome de Jesus Cristo. Então, para ele não querer ir embora, ele vai impedir que a gente ora, né? Vai impedir que a gente clama. Então, precisamos orar e aprender o caminho da oração eficaz. De que modo? Cultivando a reverência à palavra de Deus. Como que eu vou achar o caminho da resposta da oração? Cultivando e reverenciando a palavra de Deus. Há tanta reverência para tanta coisa, né? A reverência para tantas coisas, a reverência para isso, para aquilo, mas quando se fala às vezes de Bíblia, esses dias eu estava vendo uma festividade, irmão, estava parecendo, meu Deus do céu, o que é gente andando na hora do culto? Tinha mais gente andando do que isso aí é falta de reverência, né? Falta de reverência.
Eu acho que, irmão, 1 hora dentro da casa de Deus, 1 hora e meia dentro da casa de Deus, eu acho que não tem tanta necessidade de ficar zanzando. Não tem tanta necessidade de ficar andando. Não tem. Para você ver, olha para você ver. A pessoa vai para um... Como que é o povo? A Bíblia fala que lá fora o povo é mais prudente do que os crentes, né? A pessoa vai num estádio de futebol, numa corrida de Fórmula 1, seja o que for. Durante o momento que está passando, eles não tiram o olho do gramado. Todo mundo lá. Todo mundo. Vai. Você entendeu? Na igreja já é diferente. Existem aqueles que ficam cirandando. Aí você pergunta no fim do culto, e a pregação que você viu não, que o pastor leu? Ele leu? Não, onde? Eu não vi não. Você entendeu? Então é falta de reverência. Aí depois a pessoa quer cobrar de Deus. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando isso? Mas não sabe que é a falta de reverência. Falta de reverência. Irmão, antigamente reverenciava até defunto. Sabe por quê? Porque antigamente não tinha velório, não tinha necrotério, lugar de ficar lá, para poder velar, velava em casa. E quando o defunto saía da casa, ele ia descendo para a rua abaixo, é lógico que é no caixão. Ele ia descendo na rua abaixo, todo mundo fechava a porta do comércio, metade da porta. Todo mundo fechava, reverenciando o defunto, não é? Agora hoje, Deus está falando, a pessoa está fazendo bola de chiclete, mastigando chiclete na hora do culto, fazendo bola, chupando bala. Deus está falando e está lá. Você entendeu? Então não cultiva a reverência. Irmão, tem tanta hora para chupar bala, tem tanta hora para chupar chiclete. Não tem? Você tem um dia inteiro. Mas é só na hora da oração, na hora do culto. Sem contar aqueles que fazem bola ainda, né? Veja mais. Porque a Bíblia tem tudo o que Deus... porque a Bíblia tem tudo o que Deus quer de nós. Ela é a palavra e deve ser respeitada e reverenciada. Salmo 119, 6. Salmo 119, 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha aí, a palavra sendo reverenciada, o que o salmista fala? 119, 6. Não ficaria confundido. Por quê? Porque ele estava atentando ao quê? A palavra. Atentando o quê? Na oração. Vamos mais. Nós, os crentes, devemos cultivar o hábito de orar. Salmo 86, 3. Devemos cultivar o hábito de orar. 86, 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. É lógico que aqui é uma força de expressão, irmãos. É uma hipérbole que eu clamo o Senhor o dia todo dia. Não é que a pessoa vai ficar lá o dia inteiro de joelho, não. Ele tem alguma coisa para fazer. Né? É uma força de expressão da palavra que ele está dizendo. A ti clamo o Senhor o dia todo dia. Então, tornar um hábito. Tornar um hábito. Hoje eu vou orar. Pensou se nós ficássemos sem almoçar e sem jantar, igual a gente fica sem oração? Nós já estávamos o quê? Fisicamente nós já estávamos o quê? Morto. Agora,
se nós ficarmos sem oração, o que acontece? Morremos também. Morremos espiritualmente. Já tem crente, irmão, que não tem fogo mais, só está saindo fumaça. E a coisa mais dura é ficar perto de lenha que só sai fumaça. As irmãs que já mexeu com fogão de lenha, sabe, o negócio é terrível. Misericórdia. Quando está só aquele fogão bonito mesmo lá assim, e cozinhando feijão, e fazendo uma coisa. Mas na hora que você põe um pau de lenha cascuda no fogo, e que o negócio só vira fumaça, você não aguenta. Assim é crente sem oração. Ele só esparrama fumaça. Ele chega para um, reclama: ah não, Zezinho, não estou aguentando mais não. Ah não, Solarzinho, está difícil demais. Ah não, irmão, eu não sei se eu... Fumaça. Fumaça. Então, tem que tornar hábito. Tem crente que, se ele orasse o tanto que ele preocupa com a vida dos outros, né? É igual o pastor: ah, eu não vou preocupar com a minha vida não, já tem quem preocupa. Porque tem um monte de gente preocupando com a vida da gente. Então não precisa a gente preocupar, já tem quem preocupa. Então, se nós orássemos, muitos crentes que têm essas preocupações, orasse mais e preocupasse menos com isso, a vitória era mais de todo mundo, de toda a igreja, de todos nós. Veja bem, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que oravam continuamente. Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes? Aqui, as irmãs, quantas vezes? 6? 3. Ali, quantas vezes? 3? 3? É 3? Aí, vamos fazer uma pergunta para nós agora. Quantas vezes eu estou orando por dia? Pastor, eu oro lá na igreja. Só a oração que nós fazemos, porque eu já vi que só a oração que faz aqui é suficiente. Que tem gente que está sobrecarregando a igreja, acha que é a igreja que tem que fortalecer ele toda noite, Não, eu tenho que me fortalecer em casa também. Eu não posso comer só aqui na igreja, não. Eu tenho que comer em casa também. A palavra, oração. Ah, chega lá, o pastor põe a mão na minha cabeça e já dou uma renovada e beleza. Não, não é assim não. Não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte de estar clamando também. Daniel orava 3 vezes ao dia. A mãe do Samuel, a Bíblia fala que ela derramava a sua alma perante ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 a 17. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 a 17. Fala que Ana derramava a sua alma na presença do Senhor. E hoje o problema hoje, irmãos, é que nós só estamos orando se der. Vamos ver quem vai acertar. Der tempo. Aí Deus vai falar: eu vou te abençoar se der tempo. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha aqui. Qual era o problema que Ana estava enfrentando? Qual era? Ana tinha uma luta difícil ou não? Era difícil. Qual era a luta que Ana tinha? Ana era casada com Eucana,
seu marido. Só que Ana não podia dar filhos a Eucana. Ela era estéril. Aí, Eucana queria ser pai. Arrumou uma vizinha. Né? Arrumou Penina. Fica comigo, porque a sua esposa não vai te dar filho, não. Eu vou te dar o tanto de filho que você quiser. Naquela época, não é que Deus aceita, não, irmãos. Mas ele fala, Deus, é uma permissão que Deus tinha, mas não era regra, não era lei de fazer isso, não. Aí Ana via a Penina, ganhei um filho do seu esposo. Passava mais um tempo, um ano mais ou menos, ganhei outro. Ganhei outro. E foi. E Ana olhando aqui, ela implicando Ana. Ana só conseguiu vencer através do quê? Oração, irmãos. A nossa vitória está em... E nós estamos cansados de saber disso e não oramos. É verdade ou não é? Nós sabemos que a nossa vitória vem da oração. Pastor, vai ficar 1 hora de joelho até essa 1 hora passar. Não é brincadeira. Não precisa ser só de joelho. Você pode orar de joelho. Cansou de ficar de joelho? Senta, ora. Deus ouve? Ouve. Cansou de ficar sentado? Fica em pé. Começa a andar na casa. Aleluia. Deus, queima aqui esse quarto, essa casa, esse quintal. Vai passar a gente na rua e fala, tá doidinho. Eu falo que essa religião de crente, fica doido. Está mandando pôr fogo na casa lá. Né? Mas você está orando. Você está praticando a oração. Então, nós vemos que Ana orou. Eu falo que o povo zomba porque zomba. Quem estava zombando de Ana aí? Quem estava zombando na hora que Ana estava lá no templo orando? O próprio pastor dela. Até quando você vai entrar aqui na igreja cheia de cachaça? Não faz isso não. Não toma sua serva por filha de Belial, não. Eu estou aqui, desde o momento que eu entrei aqui, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher sofrida, eu sou uma mulher angustiada, atribulada de espírito. Aí ele entendeu, falou, então vai e seja conforme a petição que você pediu ao Senhor. E Deus deu o quê? O SAMU para Ana. Samuel. Nasceu Samuel. Nasceu através da oração. Isaac nasceu através da oração. Jacó e Esaú nasceu através da oração. João Batista nasceu através do quê? Da oração. Oração. Então, irmãos, a oração virá um hábito na nossa vida. Vamos mais. Devemos orar quando estamos sozinhos. Mateus 14, 22 e 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Isto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Olha aí, irmãos, o que Jesus fez? Subiu na onde? No monte,
Para fazer o quê? Para orar. Agora, Jesus é o Filho de Deus e nos deixou exemplo de oração. Então, o que que nós aprendemos? Que devemos orar quando estamos sós. Não é ficar esperando os outros para orar, não, irmão, porque se nós for ficar esperando os outros para orar, nós não ora, não. Porque tem gente que está encardido mesmo, não quer oração, não. Ele quer receber oração, mas ele não quer orar. Crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Nós temos que orar. Eu não posso. Eu peço oração. Não é pecado pedir oração, eu peço oração. Mas eu não posso ficar só dependendo da oração. E o dia que eles não orar para mim, o que vai acontecer? Eu despenco, eu caio. Então, nós precisamos entender isso. Devemos orar quando estamos com outras pessoas, né? Devemos orar durante a noite. Lucas 6:12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou o quê? Fazendo o quê? Churrasco. Oração. Engraçado. Nós estamos bem materialistas, certo? A gente vai falar, vamos lá, depois nós vamos orar, depois nós faz uma. Você já pensa na carne. Já pensa nas coisas humanas. Aqui Jesus passou a noite o quê? Orando. Pastor, mas eu começo a orar, as palavras somem, começa a gemer, ué. Acabou, eu começo a gemer, acaba a gemissão, começo a chorar. Porque o choro também, a lágrima, torna palavra diante de Deus. Deus sabe. Então, orar de noite. Devemos orar pela manhã. Marcos 1:35. Orar de manhã também. Marcos 1:35. E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Passou a noite orando. Igual aqui já fala que amanheceu o dia, passou a manhã orando. Foi procurar um lugar para caçar, para orar. Ainda escuro. Irmão, eu estou achando que o negócio, nós estamos vivendo a geração de pessoas preguiçosas para oração. Me preocupa, está aqui os pastores que são bem mais tempo que a gente. Lembra, nós não podemos ser saudosistas. Lá atrás era assim. Não, se lá atrás era assim, hoje tinha que ser também. Mas o povo é outro. Mas agora, se o fulano morre, eu vou morrer também? Se o fulano suicida, eu vou suicidar também? Não. Fala, Deus, se alguém está corrompendo, não deixa eu corromper não, me dá força para mim ir até o fim, em nome do Senhor Jesus. Porque senão, então orar de manhã, orar durante as refeições, Mateus 26 a 30, quando Jesus orou na hora da ceia. Mateus 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
orando durante as refeições. Aqui ele estava celebrando o quê? Uma refeição, a ceia. A ceia. Ele apresentou. Ele estava, irmãos, vamos ser sinceros. Quantos de nós põe o prato ali e, Senhor, nesta manhã, te agradeço por esse almoço que o Senhor concedeu aqui no meu lar, na minha casa, no lar de muitos irmãos agora que vão alimentar também. Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique. Quantos lares não tem agora, Pai? Providencia. Quantas vezes nós não fazemos? A oração hoje é só assim, ó, vapt-vupt. Senhor, eu te agradeço por este pão, em nome de Jesus. Amém. É lógico que não precisa fazer aquela oração também. Ô Senhor, nessa hora, eu peço, Senhor, venha abençoar esse alimento, este pão, essa carne, essa batata, esse frango, meu Pai. Queima todo o mal que tiver aqui. Não tem mal, não. Eu já vi gente orar para isso. Fazer desse jeito. Olha que mal que tem. É a irmã que fez, o irmão que fez, né? Ele não está fazendo maldade para ninguém. Então tem coisa que a gente tem que... Então, irmão, agradecer. Deus, te agradeço. Tudo. Tudo. Em tudo dai graça. Então, devemos orar sempre. Colossenses 1:9. Devemos orar sempre. 1 Tessalonicenses 5:17 também fala, orai sem cessar. Colossenses 1:9 vai falar o quê? Que nós devemos orar sempre. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não cessamos. Irmão, nós não podemos parar de orar um pelo outro. Não podemos. De maneira alguma. Mas eu já orei muito, já. Eu acho que agora oração não é igual, igreja não é INSS. Você contribui 35 anos e você aposenta. Igreja você pode ter 100 anos de crente. Você tem que orar ainda. Tem ou não tem? Para de orar. Não tem como. Não tem, não, agora eu já orei demais, eu estou com 90 anos, e o que eu tinha de fazer eu já fiz, igual vou descansar. E o diabo não descansa. O diabo não tira férias. Ele está dia e noite atormentando as pessoas, perturbando, tentando derrubar quem der chance, quem der oportunidade. Não é assim? Então, todos nós devemos habituar e reservar um tempo durante o dia para orarmos, assumindo um firme compromisso com a tarefa de buscar o Senhor, com o coração firmado neste propósito. Segundo tópico, irmãos, o crente e a oração. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. O crente e a oração. Olha o que Paulo vai falar à igreja que estava em Filipos, né? O que ele vai dizer àqueles irmãos. Filipenses 4:6. Olha o que Paulo disse. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele está falando, vocês não fiquem inquietos por coisa alguma. Antes de vocês ficarem inquietos, antes, as vossas petições
diante de Deus, sejam conhecidas as vossas orações, as vossas necessidades. Então, se nós tivermos dificuldades, tiver inquieto por alguma coisa, deve ser conhecida diante de Deus em oração. Deus, eu estou passando dificuldade, eu estou enfrentando um problema. E às vezes, irmãos, nós mais resmungamos do que oramos. E orar é uma coisa. Deus, eu estou enfrentando um problema. E o Senhor conhece a minha dificuldade, o Senhor está ciente, e o Senhor é o único que pode me ajudar. Amém? O Senhor é o único que pode, o Senhor está presente aqui comigo, o Senhor está presente comigo em todos os lugares, então o Senhor é o único. Então deve ser essa, né? A nossa preocupação deve ser em buscar, não ficar inquieto por coisa alguma não, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelo quê? Oração e súplica. Oração e súplica. Que nós devemos deixar conhecido ao Senhor. Vamos mais. Vamos continuar, né, estudando esse grande mistério do cristão. Deus, o poderoso, Deus, homem, direito, de através da oração dirigir-se a Ele pedindo o que lhe necessita e prometeu atendê-los. Todos podem e devem orar, pois este é um privilégio dado pelo Todo-Poderoso, independente de sexo ou idade. Independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é senhora, se é senhor. Deus deu a oportunidade de todo mundo clamar a Ele, de todo mundo pedir. Todos nós temos acesso. Antigamente, na antiga aliança, era o sacerdote, né? Era o sacerdote que entrava no lugar santo, e o sumo sacerdote entrava no santo do santo, ninguém mais. Era eles que intercediam pelo povo. O Zezinho vinha e contava para o sacerdote, está assim, 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 assim. Aí o sacerdote fazia o quê? Intercedia por ele. Hoje não tem o sacerdote para interceder. Hoje nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Mas eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, vocês é um sacerdote de Deus e pode entrar no lugar santo. Quando Jesus morreu, que rasgou o quê? O véu de alto a baixo. Você vê, não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Ali Deus estava fazendo o quê? Abrindo caminho para todo mundo. Deus estava abrindo caminho para todo mundo. Agora você não precisa de ficar trazendo para o sacerdote, você mesmo pode entrar na minha presença. Através de Jesus, você mesmo pode entrar na minha presença, não tem aquele negócio, intercede aí para mim, pede aí para mim, não. Você pode entrar, você pode interceder, você pode chegar, você pode pedir, e Deus vai te receber, Deus vai te ouvir. Então todos nós podemos chegar diante de Deus, chegar diante do seu trono, para pedir, para buscar. Pastor, mas eu não sei orar, eu não sei falar palavra difícil. Oração não é palavra difícil. Oração é palavras que brotam do fundo da nossa alma, do nosso coração. Eu não preciso. Pensa bem, não é precisar de um dicionário para orar? Não precisa. A oração ela não é por escrita. A oração ela não é uma montagem de um pequeno sermão e você apresenta. Não, a oração ela é espontânea, ela brota de dentro para fora. Você rasga o coração na presença de Deus e Deus abre o céu e te abençoa em nome de Jesus Cristo. Então é isso. Não precisa de eu ficar caçando palavra. Pastor, que jeito que eu começo a oração? Do jeito que você sabe. Mas que jeito? Do jeito que você sabe. Ora para mim, ora aí. Ó Pai bendito, ó Deus de amor. É o que você sabe, Não precisa ficar caçando, inventando dificuldade.
É porque eles veem os outros orar, ó Senhor, nessa hora eu entro na tua presença, põe 2 querubins da minha esquerda, 2 serafins à minha direita, põe um arcanjo aqui. Ué, então não precisa pedir não, hein? É só mandar o anjo vir, fica um aqui à minha esquerda, nós estamos dando a ordem, nós não estamos pedindo, nós estamos dando a ordem. E nós temos que pedir, humilhar, nós descer na presença do Senhor. Oh Deus, vai lá e quebra ele, Senhor. Você entendeu? Deus, vai lá. Oh Deus, eu estou passando muita raiva. Vai lá e dá um jeito nele para mim, Senhor. Mostra para ele que o Senhor é Deus da minha vida. Deus não precisa fazer isso não. Certo? Então, veja bem. A Bíblia relata a oração de uma criança. 1 Samuel 3:10. Eu sei que vocês sabem quem que orou. Primeiro Samuel 3:10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Samuel orou? Orou. Deus apareceu a ele 2 vezes, 3 vezes. As 2 primeiras vezes ele não entendeu, perguntou ao sacerdote, o sacerdote falou: se vier mais uma vez, você fala que o teu servo ouve. Então Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Aí Samuel: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Foi uma oração que ele fez. E Deus ouviu a oração de Samuel. Irmãos, Deus ouve a oração das crianças. Eu estou lembrando agora, quando nós contraímos Covid, nós estava ruim ali no quarto. A Alicia, só ela que não pegou, ela ficava tadinha, ela queria vir no colo de um, no colo do outro, não podia pegar. E ela ficava, como se diz, igual barata tonta dentro da casa. Não sabia vinha num, vai para lá. Vinha no outro, vai para lá. Aí nós ia para o quarto, dobrava o joelho, começava a chorar na presença de Deus, e ela chegava. Vovô, fica triste não, Jesus te cura, Jesus te cura. E chegava para a avó dela e falava do mesmo jeito. E você pensa que Deus não ouvia isso, irmãos? Ouvia. Ela chegava e falava: Jesus, cura o vovô, Jesus. Ela via aquilo tudo ali, a gente chorando, sofrendo, e cada dia que passava o trem ficava pior. Falava: Jesus, tem misericórdia, ajuda nós. E chorava, Ela chegava e Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouve a oração das crianças, irmãos. Certo? Deus ouve. Então Deus ouviu a oração de Samuel. Deus atendeu. Como também de uma viúva idosa, Lucas 2, 36 a 38. Deus ouviu a oração de uma criança e ouviu também a oração de uma viúva, a irmã Ana. 2, 36 a 38 de Lucas. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com um marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, a irmã Ana, quantos anos? Quantos anos? Quase 84. E ela já era viúva.
já estava viúva fazia muito tempo. E a Bíblia fala que ela, 84 anos, ela fazia o quê? Duas coisas aí, ó. É duas coisas que hoje está escasso: jejuns e oração. E não afastava do templo. E ela orava de dia. Rapaz, ela não dormia, não? Lógico que dormia. É igual eu estou te falando, é umas forças de expressão que usa, é uma hipérbole, que é um exagero que é cometido, mas para mostrar para nós que ela vivia uma vida de constante oração. Irmão, tudo que nós ia fazer há uns anos atrás, nós pedia para Deus se podia ou não. Posso comprar, Deus? Pode. Posso comprar? Não, compra não, que você vai andar para trás. Hoje a gente compra, não ora nem nada, depois fica lá com a bomba na mão. Aí Deus, aí. Aí que o Senhor me dá, eu não te dei isso não. Eu não vou dar nada para você pecar. Isso aí vai te fazer pecar. Irmão, olha aqui que Jesus me deu. Que benção. Aí depois está aí na rua, tupindo o trânsito. Propriedade, eu não mandei você comprar isso não. Não mandei mesmo. Estou fora. Aí é gente para empurrar, guincho para buscar. Mas foi Deus que me deu, foi Deus que... Mas orou? Não, pastor, ele é 69, nossa, mas filé. Filé 69, 53 anos, hein? A minha idade. Já está bem rodado. Já está bem. Mas é o que Deus preparou. Eu falei, mas será que foi Deus mesmo? Que a gente tem que orar. Ai, Deus, olha, eu estou comprando uma casa. Mas você orou? Não estou orando, não orei não, mas é de Deus, é que a casa, aí compra a casa, vai mudar para lá, muda. Aí, pastor, você ora para mim. O que tem de gente que mexe com coisa lá naquela rua, não estou aguentando mais não. Eu não ora. De primeiro, tudo que ia fazer, eu orava, irmãos. Não fazia nada sem orar, era tudo na oração. No ato da oração a Deus, não é exigido uma determinada postura do suplicante. A Bíblia fala de oração feita em todo lugar. Paulo escrevendo a Timóteo 2, 1 e 8. A oração pode ser assentada. Atos 2, 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Assentado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estava orando que jeito? E aí? Qual é o tipo da posição para orar? Tem gente que olha para o físico, né? A posição física. E Deus está olhando para a posição interna do coração. Como que está o coração? Não adianta eu dobrar o joelho e orar 2 horas de joelho se eu estou com mágoa no meu coração de alguém, estou com raiva de alguém. É perca de tempo. Você entendeu? Que a postura não influi. A postura influi na postura interna, lá dentro do coração. A pessoa fez mal para mim, mas eu amo ela do mesmo jeito. Olha, não guarda rancor, eu vejo ela, normal para mim. Essa é a posição que Deus quer para nós orarmos. Eu não estou podendo nem ver fulano.
Mas vou orar. 2 horas, eu orei 2 horas de joelho. Mas está com raiva. Aí, o que adiantou? Não adiantou nada, ué. Então, orar, estava orando assentados. E o que aconteceu quando eles estavam orando assentados? O que Deus mandou? O que Deus derramou? O Espírito Santo. Então é a posição do nosso coração, da nossa alma, na presença do Senhor. Oração de joelho, Atos 20, 36. Oração de joelho, você vê, oração de joelho também. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha aí. E havendo dito isto, se pôs de quê? De joelho. E orou. De joelho, oração de joelho. Você viu oração assentada, agora aqui oração de joelho. Outra, de rosto voltado para a parede. Isaías 38, 1 ao 3. Todo mundo sabe de cor essa passagem. Quem orou com o rosto virado para a parede? Quem? Rei Ezequias. E por que ele orou? Porque veio uma sentença para ele, não veio? E a sentença dele era de quê? De morte. Pena de morte. Não tem escapa. Você vai morrer. Aí o que o profeta fala? Pode ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha aí. Isaías leva a mensagem para ele. Ó, põe a tua casa em ordem que você vai morrer e não vai viver. Certo? Aí a Bíblia, provavelmente ele estava na onde? Na cama. Porque ele virou o rosto para a parede. Virou o rosto para a parede e começou o quê? A orar. Hoje, quando a pessoa recebe um laudo de uma doença, desespera. É lógico que a gente é ser humano, mas se a gente for refletir, a gente vai chorar mesmo, mas não vai adiantar nada. Nós vamos ter que fazer o quê? Orar. Deus, revoga isso aí. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Porque não é fácil. Pensa bem, você chega lá no médico e fala: simplesmente eu tenho que te dar uma notícia, você está desenganado. O seu problema é sério. Você vai morrer dentro de 2 meses. E lá o Isaías já falou que ele ia morrer naquela hora. Aí o que o rei Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e começou o quê? A orar. E qual era a oração de Ezequias? Sabe qual que era a oração de Ezequias? De confissão, Zezinho. Era de confissão, ele estava confessando os pecados dele. Sabe por quê? O que ele fala aí, ó? E virou o rosto para a parede. Aí ele falou para Deus: Senhor, lembra-te do quê? Lembro-te, peço de que? Peraí, que fiz o quê? Andei. Que verbo é esse? Futuro, presente ou passado? Andei. Ele andou como? Em verdade. Então, se ele andou, ele não estava andando. Porque tinha parado.
Lembra-te que eu andei, Senhor. E a segunda coisa, olha aí, andei diante de ti com um coração perfeito. E qual, que mais? Não, o que tá, a minha fala o quê? A sua fala o quê? Fiz. O verbo fazer está o quê? Passado. Eu fiz, quer dizer, eu não estou fazendo mais. Aí Deus falou, é aí que eu queria que você chegasse, que se você confessasse os seus pecados, que eu ia perdoar você e vou te acrescentar 15 anos de vida. Só que 15 anos passa rápido. Depois ia morrer de novo. Né? 15 anos é assim, ó. É igual o Lázaro, passou pela morte 2 vezes. Se a morte doer, sofreu dor 2 vezes. Então, irmãos, veja aí. De rosto para a parede. Para nós encerrarmos. Com o rosto em terra. E até entre as entranhas do peixe. Jonas 2, 1 e 2. A oração é um mistério, porque assume diferentes formas. Então, até do ventre do peixe. Jonas estava lá no ventre do peixe, lá nas profundezas do mar. Ele orou para Deus, falou, Deus, me tira, eu estou sentindo que eu estou dentro do inferno. Eu estou no inferno, Deus, me tira daqui. Era o que ele estava pedindo. Então, irmãos, a prática da oração muda a situação. A prática da oração, ela muda qualquer situação. Qualquer. Eu vi um missionário uns tempos atrás, não sei qual rádio, que está contando, Zezinho, que eles fizeram a oração, o missionário fez a oração, falou, Deus, o Senhor é o mesmo. Os discípulos orou lá em Atos dos Apóstolos e tremeu o lugar. Esse missionário olhou no lugar que ele estava fazendo missão, que tremeu o lugar que eles estavam ali, aquele povo que estava ali, todo mundo aceitou Jesus, de medo do tremor que deu ali, porque moveu o lugar que eles estavam reunidos. Aí eu te pergunto, Deus faz isso hoje? Faz aí, mas por que não está fazendo? O problema não é Deus, o problema é quem? Somos nós, que queremos muito e não fazemos nada. Nós queremos muito de Deus. Só está fartando nós pedir, Deus, não deixa eu morrer, não, deixa eu ficar até o arrebatamento, não deixa eu provar a morte, não. Mas nós pedimos muito e não fazemos quase nada para Deus. Então é hora de nós invertermos, de nós fazermos algo para Deus e não cobrar não, irmão. Porque tem gente que faz e fica cobrando, né? Deus, eu fiz aquilo, né? Eu fiz uma... Não. Deus, Ele vai me abençoar, se Ele quiser. Se Ele não quiser, vai adiantar eu espernear? Não vai. Eu falo porque quantas vezes eu vi criança espernear, querendo as coisas no mercado, querendo coisa na loja, trem caro, na hora e o pai não tinha dinheiro. Não vou te dar e pronto. E não deu mesmo. Saiu lá de livro, você que se vira. Então tem hora que Deus também faz, não, isso aí eu não vou te dar não. Não vou te dar porque isso aí vai ser um perigo para você. O que você está pedindo, você está achando que vai ser benéfico para você. Mas o que você está pedindo, lá na frente, pode ser prejudicial. Então eu vou te dar o que precisa, que você necessita. Então tem coisa que nós vamos pedir para Deus na oração, irmãos. Deus só vai dizer não. Não. Eu desvie. Então desvie. Desviar porque Deus não quis fazer? Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Deus não é obrigado a dar tudo que nós queremos, se nós não fazemos tudo que Ele pede. Certo? Que Deus possa continuar nos guardando, irmãos, com
quarta-feira que vem, se Jesus não voltar,